Mais uma aula de química orgânica. Hoje a gente vai falar sobre álcool e ácido carboxílico. Sugiro que você retome a aula 1 se você não lembra da musiquinha que eu cantei para vocês, hein? É muito importante para dar os nomes aos nossos compostos. Retomando rapidamente, na nossa primeira aula, a gente viu o que é o hidrocarboneto. O hidrocarboneto é quando eu tenho na minha estrutura apenas carbono e hidrogênio. Um exemplo disso é metano, etano, butano, pentano. Volta lá para nossa aula se você não lembra, hein? Bom, álcool. O que caracteriza a minha função álcool? A minha função álcool é caracterizada por ter uma hidroxila ligada a um carbono saturado. Carbono saturado é aquele carbono que já faz as 4 ligações necessárias para que ele seja estável. Esse carbono, na função álcool, é ligado a um grupo hidroxila, é ligado a um oxigênio e um hidrogênio. Vocês vão entender melhor nos próximos slides aí que eu trouxe algumas estruturas para vocês. E o que seria o ácido carboxílico? O ácido carboxílico ele é caracterizado por ter um grupo carboxílico, ou seja, uma carbonila e uma hidroxila ligado ao carbono da extremidade. É quando o meu carbono da extremidade, seja o meu carbono da esquerda ou da direita, está ligado com uma carbonila, com oxigênio, ou com uma hidroxila. Álcool. É muito recorrente aí nos vestibulares nomenclatura para monoálcois. Monoálcool é quando na minha estrutura eu tenho apenas um grupo hidroxila. Eu posso ter 2 grupos hidroxilas, eu posso ter 3 grupos hidroxila. No caso de monoálcool, eu tenho apenas um grupo hidroxila. E a gente pode dar 2 tipos aí de nomes. Álcool, meu prefixo, lembrando que prefixo é determinado pela quantidade de carbonos que eu tenho na minha estrutura, mas o ílico. Ou a gente pode fazer toda aquela regrinha lá que eu ensinei para vocês na primeira aula. Prefixo, infixo, sufixo. Prefixo a gente lembra da musiquinha, do met, et, prop, but, pent, que é a quantidade de carbonos. Infixo, a gente lembra o tipo de ligação entre os meus carbonos. Carbono com carbono fazendo ligação simples, carbono com carbono fazendo ligação dupla, carbono com carbono fazendo ligação tripla. E sufixo, não menos importante. O sufixo é determinado pela minha função orgânica. Nós vimos que, para hidrocarboneto, o sufixo é O. E para álcool, qual seria, então, o sufixo para álcool? O. Os meus álcoois vão ter terminação O. Trouxe aí um exemplo para vocês. 2 exemplos, na verdade, para a gente dar nomes. O primeiro é o álcool etílico. Bom, quantos carbonos a gente está vendo aí? Lembrando que cada vértice corresponde a um carbono. Eu tenho 2 carbonos. Cantando a musiquinha, met, et, prop, eu tenho um et. Eu tenho um álcool etílico. Tem alguma ligação dupla ou tripla entre meus carbonos? Não, eu só tenho ligação simples. Então, eu tenho um etan. Tem um OH. OH é caracterizado por ser uma função álcool. Então, qual vai ser meu sufixo? Ou. Eu tenho um etanol. Agora, o segundo exemplo aí. O álcool butílico. Se é butílico, quantos carbonos eu tenho? 4. Lembrando, cada vértice corresponde a um carbono. Tenho 4 but. Tem alguma ligação dupla ou tripla? Não, eu só tenho ligações simples entre os meus carbonos. Então, eu tenho um butan. Olha só, mais um OH aí. Se eu tenho um OH, isso é o quê? É um álcool. Qual vai ser meu sufixo? Qual vai ser minha terminação? Ol. Eu tenho um butanol. Trouxe aí um exemplo de álcool. Uma coisa aí do nosso dia a dia. Coloquei até uns vírus aqui pintado. Você entra na faculdade de química achando que você vai aprender bombas, mas na verdade você tem que pintar vírus. Olha que bacana, né? Bom, por que a gente usa o álcool 70 e não o álcool 40? A gente vê tantas fake news aí, né, pela internet, falando, é a mesma coisa você usar um álcool 46 do que um álcool 70. Passa produto de limpeza nas mãos, produto que você passa no chão, passa na mão, dá na mesma coisa. Não tem diferença nenhuma. Tem sim diferença. Depois que vocês aprenderem isso, saem para casa de vocês contando para todo mundo. Viu uma fake news na internet? Vai lá e fala: não é a mesma coisa, não pode usar álcool 46, tem que ser o álcool 70 para higienização. Por quê? Porque alguns micro-organismos, todos na verdade, precisam de uma quantidade certa de água para serem desnaturados. Para a desnaturação ser eficiente, aí nesse caso, é necessário um volume ideal de água.
facilitando a entrada de água na bactéria, além de retardar a volatilização do álcool na nossa pele. O álcool 70, considerando o volume 100%, possui aí 30% de água. Isso faz com que a volatilização do álcool demore para ocorrer e facilita aí a entrada de água na bactéria ou no meu micro-organismo, facilitando a desnaturação desse micro-organismo. Por isso que a gente usa o álcool 70, porque é necessário o volume ideal de água para que ocorra a desnaturação de micro-organismos. Agora sai espalhando isso para todo mundo. Vai lá e contesta as fake news. Além disso, outro exemplo do nosso dia a dia aí é o etanol. A gente vê como é importante o desenvolvimento de biocombustíveis, mas a gente acaba esquecendo de ver o porquê de ser importante o desenvolvimento de biocombustíveis, né? O etanol é de grande impacto ambiental. Por quê? Queima da palha do canavial. A gente faz a queima da palha e isso acarreta a emissão de partículas aí no meio ambiente, partículas inaláveis aí no ar. E com isso surgem os problemas respiratórios, as intoxicações. E além desses problemas respiratórios, sem falar do ar agora, vamos falar de efluentes. A gente usa fertilizantes nesse canavial, né? E muitas vezes esses fertilizantes não são descartados de maneira correta e vão para os efluentes, né? Eles vão para a água e também acarretam um grande problema, um grande desastre ambiental. Mas eu tenho um pró aí, tem os prós da minha queima da palha do canavial. Tudo tem um contra e tudo tem um pró, né? É muito importante vocês estudarem isso até para argumentar em redações, até para vocês argumentarem algumas questões dissertativas aí de segundas fases. O prós é que eu aumento a produtividade do trabalhador, né? Eu vou ter queima da palha do canavial, então eu preciso de alguém que vá lá, que cultive, que recolha depois essa palha. E o custo do transporte é reduzido, porque eu estou queimando, eu estou diminuindo o meu volume de material. Bom, agora vamos para ácido carboxílico. Uma diferença entre o ácido carboxílico e o álcool é que eles possuem pontos de fusão e ebulição maiores do que os álcoois por conta da presença da carbonila. A carbonila é a dupla O, é a ligação entre o meu carbono e o meu oxigênio. O carbono faz uma dupla ligação com o oxigênio. E isso faz com que o ponto de fusão e ebulição seja maior do que o álcool. O álcool, a gente viu que só tem a hidroxila. O ácido carboxílico, além da hidroxila, o meu carbono faz uma dupla ligação com o oxigênio. E a nomenclatura aí, o sufixo de ácidos carboxílicos seria ácido óico. Lembrando, prefixo, infixo, sufixo. Prefixo é determinado pela minha quantidade de carbonos. Infixo é determinado pela minha ligação entre carbonos. Ou seja, se meu carbono faz ligação simples com outro carbono, se meu carbono faz ligação dupla entre outro carbono, se meu carbono faz ligação tripla com outro carbono, a gente não vai analisar aí a ligação entre carbono, ligação dupla de carbono com oxigênio. É só carbono e carbono, ligações entre carbonos. E o sufixo. O sufixo, a gente já viu várias vezes, que é determinado pela minha função orgânica. E para a função ácido carboxílico, o meu sufixo é óico. Ácido, óico. Trouxe dois exemplos aí. O primeiro é o ácido etanóico. Por que etanóico? Vamos voltar lá. Quantos carbonos eu tenho? Lembrando, cada vértice corresponde a um carbono. 2 carbonos, eu tenho um ácido Et. Tenho ligação dupla entre carbono? Não, mas eu tenho uma ligação dupla na minha estrutura, uma dupla O. Mas, para dar nome ao composto orgânico, eu levo em conta ligações entre carbonos, não ligação entre carbono e um outro elemento. Nesse caso, para determinar o infixo, eu estou levando em conta apenas as ligações presentes entre os meus carbonos. Então, nesse caso aí, eu só tenho ligações simples entre carbonos. Então, etan é um ácido carboxílico, porque eu tenho um carbono da extremidade
ligado a um grupo carbonila e um grupo hidroxila. Então, eu tenho um ácido carboxílico. O nome do meu composto aí é ácido etanóico. Retomando, etanóico porque eu tenho 2 carbonos na minha estrutura, só tenho ligações simples entre carbonos, e eu tenho o meu carbono da extremidade ligado a uma carbonila e a uma hidroxila. Eu tenho um ácido carboxílico, então eu tenho o ácido etanóico. O ácido etanóico é popularmente conhecido por ácido acético. O ácido acético é o ácido presente no vinagre. E olha, não sei se vocês vão lembrarem do experimento que eu trouxe lá no. Que eu levei lá pro nossos stories do Instagram. Eu usei o vinagre, usei a água oxigenada, peróxido de hidrogênio. Volta lá, dê uma olhada. O ácido acético, ele é encontrado aí em vinagre. É muito típico pra gente, né? É muito usual pra gente. E esse outro ácido que eu trouxe aí é o ácido metanóico. Por que ácido metanóico? Quantos carbonos eu tenho? Só um. Lembrando da musiquinha? Met, et, prop, but, pente. Lembra de cantar música quando vocês não tiverem sono? Vai ajudar no vestibular, viu? Me ajudou muito. Eu acho que muita gente também. E vai ajudar vocês. Gente, só tenho um carbono nessa estrutura. Se eu tenho só um carbono, meu prefixo vai ser met. Se meu prefixo é met, se eu tenho um carbono, qual que é a chance do meu carbono fazer uma dupla ligação com outro carbono? Nenhuma. Só tem ele, então só tem ligações simples. É o ácido metano. Tem um grupo carbonila e um grupo carboxílico, tem uma função ácido carboxílico. Meu sufixo aí vai ser oico. Tem um ácido metanóico. Por que metanóico? Só um carbono. Tem alguma chance de do meu carbono fazer uma dupla ligação com outro carbono? Não. Mínima, não existe essa chance, porque só tem um carbono na minha estrutura. Então eu tenho um ácido metano. Bom, uma carbonila, uma hidroxila. Qual que é essa função? Ácido carboxílico. Para ácidos carboxílicos, meu sufixo é oico. Eu tenho um ácido metanóico. O nome popular dele é o ácido fórmico e ele é responsável aí pela maceração de formigas. Bom, mais uma contextualização aqui que eu trouxe da última aula. Foi a última aula? Foi a aula de química inorgânica que eu falei sobre os compostos inorgânicos. Ácido, base, sal, óxidos. E não sei se vocês vão lembrar, mas existe uma coisa chamada reações de neutralização. Coloquei entre parênteses, bolacha barra biscoito. Eu falei que as reações de neutralização sempre têm como produto sal e água. Por isso que eu coloquei naquela última aula de química inorgânica bolacha de água e sal. Uma reação de neutralização tem como produto final bolacha de água e sal. Na verdade, não é bolacha, né, gente? Só um macete aí para vocês lembrarem disso. Uma reação de neutralização vai ter como produto final algum sal e uma água. E essa reação de neutralização é sempre feita com um ácido e uma base. E essas reações de neutralização podem gerar aí produtos os quais contribuam para a poluição, né, poluentes primários ou secundários. O que seria um poluente primário e o que seria um poluente secundário? O poluente primário são poluentes emitidos diretamente da fonte. Eu não tenho nenhuma reação química que está fazendo com que ocorra a formação desse poluente. E o poluente secundário, que é formado na atmosfera por meio de reações químicas, pode ser proveniente aí de uma reação de neutralização. Alguns ácidos são poluentes primários e outros são poluentes secundários. São provenientes de reações de neutralização. E essa poluição causada por esses ácidos podem causar irritação nos olhos, alguns problemas respiratórios. E a emissão desses poluentes tem grande influência nas variações climáticas, nas origens desses ácidos. Sugiro que vocês deem uma olhada aí, uma outra coisa que pode cair no vestibular de vocês esse ano, é comparar a qualidade do ar antes da quarentena e durante a quarentena. A qualidade do ar, assim, parece surreal quando a gente vai ver. Mudou muito. O ar está bem melhor, assim, quantificando a concentração de certos elementos.
Tem um site muito bacana, eu vou pedir para deixar aqui na descrição desse vídeo, que aí vocês conseguem comparar a emissão de alguns poluentes nos mesmos horários, porém em dias diferentes. Bom, a nossa aula foi hoje. Foi hoje. A nossa aula foi essa. Espero que vocês tenham gostado aí de mais uma aula de Química Orgânica. Me conta qual que é a sua aula preferida, qual que é a sua frente preferida. Se você teve alguma dúvida, manda pra gente lá nos stories do Matiquim ou aqui nos comentários mesmo, viu? Qualquer sugestão, qualquer dúvida, estamos à disposição. É isso e bons estudos. E até a próxima!